Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Um incêndio em um lixão deixa Teresópolis, na região serrana do Rio, coberta de fumaça. Menina de 7 anos morre depois de ser baleada em ponto de ônibus em Belo Horizonte. Uma avenida na zona norte de São Paulo afunda por causa das obras da linha laranja do metrô. E ainda a diversidade musical no São João de Caruaru, no agreste de Pernambuco. Segunda-feira, dia 26 de junho, agora no Brasil TV. Uma densa fumaça tomou conta de Teresópolis e parou boa parte da cidade na região serrana do Rio. A maioria das escolas teve que suspender as aulas. Motoristas perderam a visibilidade na estrada. E essa fumaça veio de um incêndio em um lixão, que começou na manhã de hoje. A cidade, acostumada com a neblina da serra, amanheceu toda encoberta. Mas hoje era fumaça, uma camada tão densa que assustou. Como é que tá, ó? Não dá para enxergar nada aqui, ó. Tô andando, ó, não se vê, ó, praticamente 2 metros na frente, não se vê mais nada, ó. Foi só quando a manhã avançou que os moradores souberam que a fumaça vinha de um incêndio que tomou conta do lixão da cidade. O corpo de bombeiros chegou pouco depois das 5 horas da manhã. Nas redes sociais, circulavam vídeos e relatos de moradores com dificuldades para respirar. Não dá para ver nada, tá um cheiro insuportável. O lixão fica na margem da BR-116, uma das principais rodovias que cortam a região serrana do Rio. A fumaça atrapalhou os motoristas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um acidente envolveu 4 carros. Ninguém ficou ferido, mas houve um grande engarrafamento. Tá impossível, não tem jeito. Dentro da cidade, ruas tiveram que ser interditadas. Possível andar, pessoal, trânsito parado, anda nada, muita fumaça. A fumaça impactou a vida de todos os moradores. Muitos usaram máscaras. Mais da metade das unidades municipais de educação não abriu hoje. 35 escolas e 18 creches. O lixão que pegou fogo é de responsabilidade do município. A Prefeitura de Teresópolis disse que está investigando as causas do incêndio e que tudo indica que ele foi criminoso. Um risco anunciado. A entrada de pessoas não autorizadas nessa área já havia sido alertada pelas autoridades em meio ambiente do Rio há 5 anos. Em 2018, o lixão de Teresópolis foi interditado pelo Instituto Estadual do Ambiente e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro porque tinha várias irregularidades. Falta de controle de catadores de recicláveis, resíduos descartados sem tratamento e despejo do chorume direto em um rio que passa ali atrás. O incêndio de hoje é só mais um problema no lixão de Teresópolis. Os bombeiros consideram que o fogo está controlado. Na zona norte do Recife, o problema com lixo é a falta de coleta. Quem mora ou frequenta o bairro de Beberibe reclama da sujeira na Praça da Convenção, local histórico do bairro. Praça da Convenção, bairro de Beberibe. Aqui foi a sede de reuniões do movimento separatista de 1821 durante a Convenção de Beberibe. A praça também reúne monumentos do século XIX. Guarda uma história de força e resistência do povo pernambucano. Difícil acreditar que um lugar tão importante para a história esteja hoje em situação de abandono. Tem lixo por toda parte e as calçadas estão destruídas. Muitos idosos já caiu, já se machucou, entendeu? O que a gente quer é isso, que eles ajeitem isso aqui. A chuva que teve já passou, então ajeitar aqui para ficar uma praça bonitinha, né? Nos bancos faltam madeiras, mal dá para sentar. Dona Luísa mora em Beberibe desde a infância. Ela lamenta a situação da praça. A gente passar, né? Principalmente tem gente que é idoso, doente. E eu que tenho esse problema que fico com a cabeça tonta. Aí eu e o neto, mas ele sai para trabalhar. Eu tenho, vovó, não sai não, mas eu tenho que sair, mas é assim, ó. Tem muito lixo acumulado. Papelão, plástico, mas a praça tem lixeiras. A maior culpa também é da população, certo? Que a gente vê muitos por aí. Em galeria, esgoto, lixo, pneu aqui na pracinha aqui. O pessoal a população tem que conscientizar que o lixo tem que ser jogado no lixo. Vladimilson faz mototáxi na praça. Ele disse que à noite a iluminação é precária e o lugar se torna inseguro. Essa praça aqui precisa de uma melhoria urgente, certo? Iluminação, segurança, limpeza, certo? Eu acho que uma reforma nessa praça aqui seria bom.
que aqui é um cartão postal do Beberibe, certo? A população pede atenção para esta área esquecida da capital. O carro da prefeitura vem, limpa, passa aquela água com detergente, mas no outro dia os moradores de rua vêm e suja tudo de novo, e traz lixo, traz tudo. E falta também uma reformazinha, né? Uma reforma nos bancos, estão tudo acabado aí, ó. Tá entendendo? Calçadas também ali, a água veio, levou as pedras ali da água, tá tudo faltando isso. A empresa de limpeza urbana do Recife disse que todos os dias faz a limpeza do local, mas pede que a população ajude evitando jogar lixo fora das lixeiras. Com relação à falta de madeira nos bancos e também os buracos nas calçadas, a Enlurb informou que vai mandar equipes para ver o que precisa de reforma, planejar os reparos e fazer a fiscalização. Já sobre a escuridão na praça, a Prefeitura de Recife disse que na semana passada houve um problema nos circuitos de iluminação nos postes, mas que o problema foi resolvido. E uma história triste, gente. Uma menina de 7 anos morreu baleada num ponto de ônibus em Belo Horizonte. Ela estava com o pai, que ficou ferido. Segundo a polícia, os dois foram atingidos pelos disparos durante um confronto ligado ao tráfico de drogas. A Polícia Civil esteve hoje de manhã na rua onde o crime aconteceu. Os investigadores foram de casa em casa em busca de informações. Com medo, moradores do bairro, que faz limite entre Belo Horizonte e a cidade de Ibirité, não quiseram gravar entrevista. Um vizinho contou aos policiais militares que depois de ouvir disparo de arma foi até a rua e encontrou pai e filha feridos. Ele socorreu as vítimas que foram levadas a esta unidade de pronto atendimento. Kimberly de Almeida Souza, de 7 anos, levou 2 tiros no peito e não resistiu. O pai dela, Gilglésias Otone Almeida de Souza, de 33 anos, foi transferido para este hospital com ferimentos na mão e na cintura. Uma pessoa armada em via pública havia efetuado um disparo de arma de fogo em direção ao condutor de uma caminhonete prata. E esse condutor dessa caminhonete seria desafeto, né, desse atirador. E acabou que o disparo veio atingir essa criança com o pai, que estavam também na via ali na proximidade. A menina tinha vindo visitar a avó na tarde desse domingo. Ela e o pai esperavam neste ponto o ônibus para voltar para casa. Segundo a polícia, o tiroteio começou entre grupos rivais que disputam o tráfico de drogas na região. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o pai da criança morta, Gilglésias Otone, já passou pelo sistema prisional e atualmente cumpre prisão domiciliar. A relação entre ele e o atirador é investigada. A polícia... História, gente. Em São Paulo, a polícia procura por um maquinista que trabalha na CPTM e é acusado de atirar contra 2 colegas de trabalho ontem dentro da Estação da Luz, no centro da capital. Uma das vítimas é um supervisor de 51 anos que morreu depois de ser atingido no peito. Esses vídeos que circulam pelos grupos de funcionários da CPTM mostram os 2 funcionários baleados durante o horário de trabalho dentro da Estação da Luz, ontem, no centro de São Paulo. Num deles, o supervisor Marco Antônio da Silva, de 51 anos, aparece deitado numa maca depois de receber os primeiros socorros dos vigilantes da estação até a chegada do socorro médico. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Marco Antônio foi atingido com um disparo no peito e levado para a Santa Casa, no centro, mas não resistiu e morreu. A família dele esteve agora cedo no IML Central, onde aguarda a liberação do corpo. O outro baleado tem 53 anos e é maquinista. Ele foi encontrado na calçada com um ferimento no pé esquerdo e socorrido ao Hospital Santa Maggiore, onde ainda está sob cuidados médicos. O boletim de ocorrência do caso diz que o maquinista Ricardo de Oliveira Dias entrou num refeitório de funcionários aqui da Estação da Luz e disparou contra o supervisor. Um funcionário que estava no local e viu tudo disse à polícia que logo depois dos disparos ele disse: "Quero ver tirar sarro", e logo depois fugiu. Na fuga, já do lado de fora da estação, ele atirou contra um segundo funcionário. Entre os funcionários da CPTM circula também a foto de Ricardo fugindo do local do crime com uma mochila onde, segundo eles, estava escondida a arma usada no crime.
A identidade dele foi confirmada pelo Sindicato dos Ferroviários de São Paulo. A CPTM disse que o atirador trabalha na empresa há 11 anos. O presidente do sindicato informou que o agressor foi transferido para o local há 1 ano, depois da concessão das linhas 8 e 9 para a iniciativa privada, e que o supervisor Moto trabalhava na estação desde 2012. O que apuramos, né, que os trabalhadores, todos os 3 envolvidos, inclusive o atirador, tinha entrado em serviço ontem por volta de 13h30, né? E o fato aconteceu por volta de a partir das 16 horas, e temos informações dos companheiros de trabalho que o Ricardo de Oliveira, o atirador, não tinha histórico de violência, né? Era uma pessoa tranquila no ambiente de trabalho, de poucas conversas. Infelizmente, aconteceu uma tragédia, né? Eu acho que um fato atípico que eu nunca vi na história do nosso meio ferroviário, né? O sindicato também defende que a CPTM ofereça apoio psicológico a todos os empregados que presenciaram o tiroteio. Nas redes sociais, a CPTM divulgou um comunicado dizendo que está de luto pela vida que foi tragicamente interrompida e se solidarizou com as famílias das vítimas. A empresa também afirmou que, abre aspas, um momento de união enquanto todos enfrentamos essa perda devastadora, fecha aspas, para a comunidade. Em nota, a CPTM disse que colabora com a investigação policial para descobrir a motivação do crime e resolver o caso, e que está dando suporte aos familiares do supervisor que faleceu e do maquinista ferido. Um motorista de 43 anos foi preso em flagrante depois de dirigir e capotar um caminhão com mais de 1 tonelada de maconha em frente a um batalhão da Polícia Militar. Foi ontem à noite, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Olá, Marcele. Segundo a Polícia Militar, o caminhão já estava sendo acompanhado por conta de atitude suspeita. Ao passar por um cerco policial, o motorista perdeu o controle do veículo, que tombou. Isso foi ontem à noite. Os tabletes de maconha estavam misturados a placas de grama. Foram apreendidos 1.350 quilos da droga. O motorista afirmou à polícia que adquiriu o caminhão em São Paulo e que levaria a carga para Petrópolis, no Rio de Janeiro. A pista foi liberada hoje pela manhã. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado ao hospital com ferimentos leves. Larissa Zimmermann para o Brasil TV. A Polícia Civil do Distrito Federal fez uma operação hoje em 4 cidades do entorno para desarticular um grupo criminoso que atuava no roubo de cargas. Essas imagens foram feitas na região do Polo JK, em Santa Maria. O motorista que transportava bebidas alcoólicas foi abordado por um homem armado. Veja que o assaltante apareceu do nada, na lateral do caminhão à frente. Outros ladrões chegaram. Segundo a polícia, enquanto eles retiravam a mercadoria, o motorista ficou o tempo todo sob a mira de um revólver. Também recebia ameaças e ficou refém do grupo criminoso até que tudo foi roubado. Esse assalto ocorreu no mês passado. O motorista e o caminhão foram abandonados mais de 2 horas depois, na região do entorno do DF. A investigação conseguiu recuperar as digitais deixadas no veículo e identificou 4 homens suspeitos de envolvimento no roubo. Pela manhã, 3 foram presos. 1 está foragido. O suspeito que conseguiu escapar se chama Elker Schneider Dias do Nascimento. Essas imagens mostram os agentes da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais se reunindo ainda de madrugada. Depois de receberem as orientações sobre a Operação Carga Segura 2, os policiais seguiram em direção ao Novo Gama, Valparaíso, Cidade Ocidental e Lusiânia, regiões do entorno do Distrito Federal. Um helicóptero sobrevoou esse condomínio, onde mora um dos investigados. Também foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Os presos vão responder pela prática dos crimes de roubo com uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, também por associação criminosa. Durante a ação policial, um dos suspeitos também foi autuado em flagrante pela prática do crime de furto de cabos de transmissão. A polícia afirmou que ele e outros indivíduos do grupo investigado foram identificados também como sendo responsáveis pela prática desse tipo de crime aqui no Distrito Federal. Uma 4ª pessoa também foi presa, mas pelo roubo de outro caminhão de carga. O delegado disse que a investigação continua e acredita que a carga foi vendida para o comércio local do entorno.
As obras de escavações do túnel da linha 6 laranja do metrô provocaram um afundamento de uma avenida em São Paulo, na freguesia do Ó. Problema para quem passa por lá, por transporte, e problema maior ainda para quem mora no entorno. Porque muita gente reclama de rachaduras nas casas causadas pelas obras. O recado está na placa. Atenção, homens trabalhando à frente. As obras da linha 6 laranja do metrô, mais uma vez, estão trazendo transtornos para quem vive no entorno. Rachou muito, deu afundamento também, por isso fechou sábado, né? Praticamente fechada a calçada para ninguém ver que afundou, né? Na noite de sábado, a passagem do Tatuzão, equipamento usado para escavar o túnel onde o metrô passará, provocou um afundamento no solo da Avenida Miguel Conejo, próximo à futura estação Freguesia do Ó. Desde então, a via foi interditada e o trânsito desviado. Por causa dessa interdição, os itinerários de 8 linhas de ônibus que passam pela avenida foram alterados. Em março, o SP2 mostrou que moradores e comerciantes da Avenida Miguel Conejo reclamavam de rachaduras nas paredes e afundamento no piso. Tudo isso aconteceu para um preparo para que a tuneladora passasse aqui embaixo, porque ela vai cortar a avenida inteira, o trem vai passar aqui embaixo. O meu medo é, e quando passar? O que pode acontecer? Aqui ao fundo estão todos os engenheiros trabalhando no local onde houve o rebaixamento do solo. E isso fez com que os prédios e as casas da rua fossem interditados. Aqui, por exemplo, uma farmácia foi interditada, a Defensoria Pública do Estado está fechada, as casas dos vizinhos estão surgindo rachaduras e não é muito diferente da casa do Gilson, que a gente vai conhecer agora e mostrar qual foi o impacto dessa obra do metrô. Na minha casa, a edícula dos fundos está interditada, né? Está cheio de rachaduras. Dentro do sobrado também, a laje afetou um pouco o telhado, né? Porque tem vazamento de água. O quintal, rachadura no quintal inteiro. Portas e portões estão emperrando. O que a gente sente é o seguinte, é um despreparo da empresa, da Acciona. Ela não tem plano de comunicação, não tem plano de emergência. Eles vêm com um termo de acordo que é assim, que eles estão fazendo como se fosse favor, né? Como se fosse, não tivesse responsabilidade nenhuma sobre o ocorrido. No caso do Antônio, ele reclama que ninguém apareceu para dar uma resposta e ainda aguarda as visitas da empresa e também do poder público. Teve que ir atrás para eles virem ver o que tinha acontecido. Aí a Defesa Civil veio, interditou, aí deram uma tapeada, não foi uma arrumada, que está todo trincado de novo e está preocupante. A futura linha 6 laranja do metrô vai ligar a Brasilândia até a estação São Joaquim, mas as obras estão marcadas pelos acidentes. Em janeiro deste ano, a 400 metros daqui, um funcionário da Acciona, de 65 anos, morreu atropelado por um caminhão da própria empresa, no canteiro de obras. Em fevereiro do ano passado, a cerca de 4 quilômetros desse mesmo ponto, uma cratera se abriu em plena marginal Tietê, depois que o Tatuzão passou debaixo de uma rede de esgoto da Sabesp, que foi rompida. Felizmente, ninguém se feriu. Depois de 7 meses submerso na água suja, o Tatuzão foi recuperado e voltou a escavar o túnel em agosto do ano passado. Em nota, a linha Uni, responsável pelas obras, disse que a interdição foi feita de forma preventiva e que faz vistorias frequentes nos imóveis do entorno das obras e que equipes de comunicação estão nas ruas para atender a população. A empresa diz ainda que disponibiliza uma central de atendimento por telefone e também pelo site. A seguir, o laboratório que preserva e reproduz plantas nativas do Cerrado ameaçadas de extinção. Não saia daí. Brasil TV de volta falando de São João. Em Caruaru, no agreste de Pernambuco, a festa está bem maior este ano. Começou em abril e vai até o próximo sábado. E se engana quem pensa que só tem forró por lá. Ao todo, são 25 polos de animação. E em um deles rola até pagode samba.
O São João de Caruaru começou no final de abril, levando o forró para a roça, com um palco itinerante que foi montado em 13 comunidades rurais. Em junho, o principal polo da festa, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, que reúne mais de 60 mil pessoas por noite, começou a receber grandes atrações da música brasileira. Mas quem vem a Caruaru se encanta também com outros 24 polos com atrações da cultura popular. Tem um polo só para repente, embolada e declamação, outro só para o forró pé de serra e mais um para apresentações de quadrilhas juninas. Tudo isso de graça. Polo Azulão é uma marca da diversidade do São João de Caruaru. Por aqui passam artistas de brega, rock, rap, samba e também teve um show super especial esse ano do artista que dá nome ao palco. O forrozeiro, que completou 81 anos esse fim de semana, tinha anunciado a aposentadoria no São João do ano passado, mas voltou ao palco por um bom motivo. O cineasta de Campina Grande, na Paraíba, que está morando em Caruaru, precisou registrar um show de Azulão porque está fazendo um filme sobre a história de Francisco Bezerra de Lima, que por cantar tão bonito, recebeu o nome do passarinho. A temática do filme é mostrar um pouco, de maneira institucional, Azulão, né? A sua relação com a música, né? A sua relação também com toda a sua biografia em termos de é um caleidoscópio, né? Que vem ao longo do tempo. Mas também a gente pode pensar de uma forma mais experimentando a linguagem Azulão do seu cotidiano, né? Quem é Azulão? Quem foi Azulão? Quem é Azulão e quem vai continuar sendo Azulão em termos do imaginário da cultura popular Caruaru, Pernambuco e Brasil. O mestre da cultura popular, que se apresentou ao lado do filho de convidados, se emocionou e fez muita gente chorar junto. Caruaru é meu berço, é meu terrão, é minha vida, é minha emoção. Maravilhoso, porque esse aqui, ele representa Caruaru. E vê-lo novamente, tocando, cantando um por cima de um palco, eu sei o quanto esse dia é especial. Artistas como o sambista Diogo Nogueira e Gabriel, o Pensador, já passaram pelo palco Azulão. Eles curtiram a experiência de tocar em um São João que abre espaço para outras culturas. Estou aqui num poço de cultura, né, cara? Aqui é um lugar que a gente respira música, respira cultura. Quem dedica a vida a fazer arte popular, feito o seu João do Pife, que se apresentou esse fim de semana no Polo Azulão, fica feliz em ter espaço para mostrar toda a riqueza cultural num São João tão diverso. A nossa cultura é forte e continua, está crescendo mais. Aí o coração está assim, tum, 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 tum. Delícia! A cada mês, mais de 1.000 plantas do Cerrado, ameaçadas de extinção, são reproduzidas no laboratório do Jardim Botânico de Brasília. Espécies de outros biomas, como orquídeas e bromélias, também são preservadas no espaço, que é o único do Distrito Federal. Um espaço dedicado à preservação do Cerrado. Nós estamos no Laboratório de Reprodução in Vitro do Jardim Botânico. Aqui, todos os meses, são reproduzidas mais de 1.000 plantas raras ou em risco de extinção. Tudo começa com a visita a áreas de cerrado no DF, em Goiás e no Tocantins, onde são feitas coletas de plantas e sementes que são trazidas para cá. O foco do laboratório são as orquídeas, os cactos e as bromélias. Recentemente, no Tocantins, a Priscila coletou essa orquídea, Lacarta goiasensis. Ela havia sido encontrada no estado pela última vez em 1840. Ela deu flor, né? A gente deu essa sorte também, né? Porque nem todas as plantas que a gente coleta, ela dá flor com tanta rapidez, mas ela deu flor. Essa flor gerou um frutinho, né? Ela foi polinizada, gerou um fruto. E aí a gente vai pegar essa semente e vai fazer a reprodução in vitro dela no laboratório aqui do Jardim Botânico. E aí a gente consegue reproduzir vários indivíduos dessa planta e manter essa planta viável por muito tempo. O trabalho do Daniel é encontrar as condições adequadas para a reprodução dessas espécies em laboratório. É ele quem prepara os nutrientes e cuida desses frascos, onde germinam milhares de sementes em ambiente controlado. Na natureza, a gente observa uma taxa de germinação de menos de 1% para as orquídeas, no caso, né? Aqui dentro a gente já consegue aumentar para cerca de 80%, 90%. Então a gente tem um aumento bem maior na taxa de germinação dessas plantas no ambiente controlado. O objetivo do laboratório é garantir a sobrevivência de espécies ameaçadas e a reintrodução delas na natureza, se um dia isso for necessário. As plantas geradas aqui também contribuem para pesquisas científicas. E uma parte delas vem para cá, para o orquidário do Jardim Botânico, onde elas podem ser admiradas pelos visitantes.
Daniel explica que a expansão do agronegócio e da agropecuária no Cerrado é uma das ameaças a essas plantas. Outra vem de colecionadores, gente que retira plantas da natureza e leva para casa. A orientação principal é: se você vê alguma coisa que você acha bonito, que está lá florido, muito bonito, não retire. Deixa ela no ambiente que ela está, deixa ela crescer lá no ambiente, que ela possa se perpetuar, que ela possa se regenerar, né? Para que a gente não tenha nenhum problema com isso, porque se a gente cada vez for tirando de pouquinho em pouquinho, uma hora vai sumir. Por isso até que a gente tem que produzir elas dentro do laboratório, porque a gente tem uma quantidade muito pouca, porque as pessoas estão tirando do ambiente natural delas. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.